Atendimento que vende. E hoje eu vou deixar para vocês os 5 passos para você parar de perder cliente na sua loja. 5 passos, como todas as aulas que a gente tem feito aqui, são sempre aulas simples, com um passo a passo do que fazer, com praticidade em pouco tempo. Fica comigo até o final que vocês vão ver como que tá fácil parar de perder cliente. Mas antes, gente, eu sou o Guilherme Cristóforo e eu falo de empreendedorismo para empreendedor, para galera que tá no negócio. E não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, assim, para que o YouTube entenda que a gente tem relevância e conteúdo pra caramba, conteúdo que faz diferença de quem fez para quem faz. Esse é o foco nosso. Se eu tô olhando pro lado aqui, gente, porque eu tô com um pouco de retorno aqui. E é isso, bem dinâmico, bem fácil, atendimento que vende. Tem muita gente perdendo venda aí no seu PDV, na sua loja, no digital, em todo lugar aí, porque tá desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como treinar, sem saber como lidar com gente, sem saber como lidar com as gerações novas. E tem aqui uns 5 passos para vocês poderem dar uma acalmada para jogar esse jogo, beleza? Vem comigo nessa. Então vamos lá. Cliente entrando e saindo da sua loja o tempo inteiro. Isso está acontecendo, mas ele está sem comprar. Você sente ali que o dinheiro está escorregando, entendeu? Se você não sente isso, é que você é um pastel. Pequeno gafanhoto acorda para virar grande gafanhoto. Se você não está se importando com venda, com cliente que entra e que sai sem comprar, é você que não entendeu ainda muito bem aqui que você é um vendedor. Você não tem uma loja, você é um vendedor, amigo. Você precisa entender isso. Antes de qualquer negócio, você tem que ser vendedor. Você tem ali a pirâmide da estratégia ali, que é o que eu não vou falar dela agora, mas é lá na pirâmide que você vai entender em qual fase que você está de prospecção do seu negócio. Você está no operacional, você está no tático, você está no estratégico, mas não importa, em qualquer dessas 3 áreas você vai ser vendedor sempre. Eu aqui no conteúdo educacional sou um vendedor e todo mundo é vendedor. Eu tenho meus produtos girando no digital, tem empreendedor 360, tem um plano digital 90, tem produto para todo mundo aí no digital, mas entendam, se você não entender que você é um vendedor, você vai ficar sempre para trás, dinheiro está saindo pelo ralo, e portas estão fechando e portas estão abrindo o dia inteiro no Brasil, porque não é fácil empreender no Brasil. Se é isso que acontece no seu negócio, essa aula é para você. Eu vou te mostrar 5 atitudes simples, tá? Nada de bagunça, nada de loucura, que no atendimento o cliente, ele só de olhar ali, ele já começa a comprar. É sempre bem simples aqui, que naquele momento ali do entrou na sua loja, começa o atendimento, 5 passos que vão fazer suas coisas acontecerem, é sempre simples, tá? Nada de loucura, nada de coisa complexa. Então vamos lá na primeira dica. Dica 1, cumprimentar sempre. Nada de cara feia, nada de problema pessoal. Adoro gente que chega num negócio e fala assim, mas eu tô com problema pessoal, Guilherme, eu tô com problema pessoal. Melhor você não ir. Melhor você ficar no banheiro. Se você é dono e tá com problema pessoal, de cara feia no seu negócio, então sai dele que o problema é você. Ninguém gosta de se sentir invisível, ninguém gosta de se cara feia, ninguém gosta de nada disso. Sabe o que as pessoas gostam? Olho no olho, sorriso. Bom dia, seja bem-vindo à loja tal. Estamos aqui aberto para te atender. O que você deseja hoje? O que te trouxe até a nós? É uma dádiva o cliente sair da casa dele, passar por 200 lojas e parar exatamente na sua. Você ainda acha que isso foi por acaso? Nunca pense que foi por acaso. Se você estiver pensando que foi por acaso, você está perdendo a oportunidade de vender o tempo inteiro. Se o cliente saiu da casa dele e for parar na loja física, amigo, isso é um ato de amor. Vocês estão entendendo? Isso é um ato de amor. E o cumprimento, ele não vende na hora, mas ele abre porta para a venda. Se você faz aqui agora comigo um trabalho. Se você entra nessa live aqui, eu tô aqui. Você entrou nessa aula, eu tô parado. Você vai ficar nela ou não vai? Você vai sair ou não vai? Eu já disse para vocês o que nós vamos fazer, já tô aqui na dica 1 para vocês, já tô chamando a atenção do meu jeitão de ser, que eu gosto de puxar a orelha mesmo e chamar a atenção de vocês, porque eu sei que precisa mudar. Teve uma vez que eu dei R$100 para 3 pessoas que estavam na minha equipe. Elas estavam com problema de atendimento, muito problema pessoal. Falei assim, toma R$100. Na 10, isso é quase 15 anos atrás, tá, gente?
É dinheiro para dedéu, tá? E falei, vai lá para as lojas lá da cidade, do centro lá e vai comprar, pode comprar, fica à vontade. Vocês vão depois só me passar o que aconteceu. Todas elas, as 3, voltaram com R$ 100. E o legal, o divertido aqui, é que elas poderiam ter gasto, tá? Mas eu acho que elas entenderam a mensagem e elas começaram a analisar. E cara feia, e falta de sorriso, e falta de bom dia foi o principal para elas poderem, ó, capinar das lojas. Todas as lojas que elas entravam, elas saíam. Todas as lojas que elas entravam, elas saíam. Por quê? Porque a equipe estava lá paralisada, de braço cruzado, às vezes a dona estava de cabeça baixa, num computador, que o computador vira uma coisa mais importante do que quem está entrando na loja. Então, cumprimentar sempre. Elas voltaram com dinheiro e explicaram, Guilherme, olha, a gente não foi bem atendido, olharam de cima e embaixo, ninguém deu sorriso, ninguém deu bom dia. A gente não conseguiu gastar o dinheiro, porque a gente foi muito mal atendido. Então o cumprimento não vende na hora, mas abre porta. Na hora que você abre um sorriso para o cliente que está chegando, as coisas acalmam na mesma hora e você já abre as portas para poder a pessoa que fez essa mensagem de amor para você de sair da casa dela e entrar na sua loja. Não fez um favor para você. Pelo amor de Deus, muda isso agora. Dica 2. Pergunta antes de oferecer. Pergunta antes de oferecer. A pessoa entra no seu negócio e já está dizendo o que você tem, o que você não tem, o que você faz, o que você não faz. Calma um bocadinho, pergunta. Entenda primeiro o que ela quer. Oferece depois, para você estar mais assertivo. Posso te ajudar em quê? O que você está procurando hoje? Você tem algo em mente ou quer uma sugestão? Porque o cliente de hoje em dia ele já está pesquisando na internet, ele já está muito assim, ele foi querer ir ver o produto. Ele já olhou antes. Então, exemplo rápido da conversa aqui é blusa, mas é blusa para o trabalho? Pergunta sobre o tipo do trabalho. Fala assim, é uma blusa para o trabalho, mas qual é o seu tipo do trabalho? Eu adoro gravar de preto, ou preto ou azul marinho. Eu não gosto muito de ficar mudando muito, apesar de ter bastante roupa aqui atrás. E o meu leão está aqui, que está aqui comigo sempre. Eu sou o leãozinho, tá, gente? Mas eu olho no espelho e as pessoas às vezes olham o leãozão, mas eu sou o leãozinho. Então, olha só, se você começar a fazer perguntas para abrir a venda, já atendeu com um sorriso, já disse um bom dia, já agradeceu por ter vindo na loja, já começa a abrir pergunta, o que você está procurando hoje? Pergunta aberta aqui agora, gente. Depois você começa a fechar. É blusa para quê? É para trabalho? É para sair à noite? Especifica um pouquinho melhor. Quando você pergunta certo, o cliente ele mostra o caminho da venda. Ele vai olhando e vai te direcionando. E para você que é vendedor, que está atendendo pessoas desconhecidas, essa dica 2 é o principal. Porque você já começa a preparar para realmente ser mais assertivo e não perder tempo. Ainda mais se sua loja é uma loja de alto fluxo de pessoas entrando, você precisa ser mais dinâmico, é claro. Partimos para a dica 3, criar conexão rápida. Aqui é para aquela galera ligada, tá? Vendedor nato que está assim, já sacando quem está chegando. A ideia é deixar o cliente à vontade, não pressiona, porque tem muita concorrência. Cliente pressionado, ele tem a tendência a sair. Elogia com algo verdadeiro, se for o caso de roupa, cabelo, relógio. Começa a comentar algo que ele está carregando, tipo se ele está carregando uma criança, se ele está carregando uma mochila. Tenta entrar um pouquinho. Seja genuíno, não puxa saco. Não precisa puxar saco. Você tem que ser autêntico. Realmente você gostou, pô, que sapato legal, que tênis legal, pô, que bom, você tem um bom gosto e tal. A gente está com uma série de roupas aqui que ligam esse sapato e tal. Isso no caso de uma roupa, de etc. Mas sempre dá para poder, no caso de um carro, não, tem muito lojista, gente, muito dono de revenda de coisas que precisa trocar. Por exemplo, do carro, o cara chega na loja de carro para trocar o carro. O vendedor sai para falar do carro do cara, só fala mal do carro do cara. Para pagar mal, para poder trocar por outro. Não precisa falar mal. Você pode ser um vendedor cordial, usar essas mesmas dicas aqui para criar conexão rápida, entender, e você já olha o carro que o cara tem, já começa a buscar o carro que você vai encaixar para ele, que faz sentido para ele. Então seja mais genuíno, crie conexão verdadeira. Não fica só querendo vender, empurrar e pressionar, não. Deixa o cliente à vontade, vai dar muito bom isso aqui. Dica 4, apresentar opções, mas ajuda a decidir. Ajuda a decidir. Aqui eu começo a dizer para você que cliente confuso não compra.
cliente tem sempre a razão, logo você tem que ter conhecimento do seu negócio, da sua loja, dos seus produtos, para poder não deixar ele confuso, porque senão ele começa muito confuso com muita coisa. Eu já vi muito vendedor perder venda, porque às vezes quer oferecer 15 produtos ao mesmo tempo. Vocês já entraram numa loja que a pessoa olhou e falou assim, ó, essa arara aqui é toda de blusa masculina e aquela arara ali é toda de blusa de bermuda masculina, pica mula. Vira as costas e sai. Ela te deixou num ambiente confuso, cheio de coisa confusa, aquilo não é do seu dia a dia, você não está acostumado a comprar, não está todo dia em loja de roupa, no caso de homem, então, menos ainda. O cara dá um passo para trás e sai, ninguém falou mais nada, ninguém perguntou por quê e tchau. E a vendedora estava parada. Então, isso serve para qualquer negócio. Uma vez a gente estava com uma consultoria dentro de uma loja de conveniência e o básico eles não estavam fazendo, que era seja bem-vindo à loja tal, aqui a gente tem isso, isso, isso e isso. Eram 4 frases, tá? E quando eles começaram a executar essas 4 frases, que era uma loja que tinha muito fluxo, mas o cliente comprava muito, era água, cigarro e chiclete. E ele queria oferecer para vender mais coisas. Então, de fato, quando começou a abordar com essas frases, começou a levar o cliente confuso a entender que tinha outras coisas lá de qualidade e começou a aumentar a venda. Saiu um funcionário, não foi treinado, a venda começou a cair de novo. Por quê? Porque pararam de falar. E era uma loja de tráfego contínuo que passavam pessoas novas. Ou seja, a necessidade, isso lembra o que, gente? Lembra shopping, lembra conveniência de postos de rodovia, lembra tudo que passa pessoas aleatórias o dia inteiro. Então o desafio aqui é maior de manter a equipe treinada e aqui eu vou dizer para vocês, ó, conexão tem que ser rápida, não deixa o cliente apresenta o cliente opa, aqui tem que apresentar a opção, mas ajuda a decidir, porque na dica 4 é o seguinte, o cliente confuso ele não vai comprar. Você solta 10, 15 opções na mão dele, não. Entende o que ele quer, mostra poucas opções, entre essas duas, qual faz mais sentido para você? Se você tem dois fones, por exemplo, 2 fones. Entre esses 2 fones aqui, você tem mais 10, tá? Entre esses 2 fones, qual desses 2 faz mais sentido para você? Esse aqui é por tanto e a bateria dura tanto e ele tem a qualidade XYZ. Esse aqui é por tanto, a bateria... Entenderam aqui? Evita esse negócio de mostrar 10, 15, 20 troços que você não vai. O cara não vai entender nada, ele vai ficar perdido dentro da sua loja. Ele vai ficar perdido na oficina, se você começar a inventar muito troço que ele tem que fazer. Na clínica, imagina você chegando numa clínica de estética e a mulher olhar para você e falar assim que você tem que mexer aqui. Você não vai, o cliente mesmo ele dá um passo para trás, ele recua. Então, diminui as suas ofertas, mesmo que você tenha um negócio muito grande, deixa o cliente à vontade e na hora de tirar a cabeça dele da confusão, mostra para ele, porque você já sabe. Seu papel não é mostrar produto, seu papel é ajudar o cliente a escolher. Você vai mostrar para ele o que de fato você viu que o olhar dele botou mais a mão, que ele olhou mais, que ele se interessou mais. Então, ali é a hora que você vai fisgar o peixe, que a venda está próxima. Dica 5. Dica 5, você vai lidar com as objeções. Aqui a gente tem um problema porque o não é óbvio. E não, você recebeu não desde que você nasceu. Menino não corre, menino não pula, menino não faz isso, não faz aquilo. Então a gente está sempre ouvindo isso em tudo quanto é lugar e a gente não aprendeu a quebrar a objeção. Então objeção é diferente de não. Objeção é diferente de não. Toda vez que você ouvir um não, me ajuda a decidir melhor. Me ajuda a decidir melhor. Objeção clássica, tá? Do seu negócio aí, não vai fugir muito. As objeções que realmente o pessoal vai trazer para vocês. Tá caro, vou pensar, depois eu volto. Beleza? Isso vai estar sempre caro, sempre vai pensar e depois vai voltar. E aí eu vou trazer para vocês respostas simples. Lembra aqui que a gente não precisa ficar inventando. Eu entendo, tá tudo muito caro mesmo. Deixa eu te mostrar por que vale a pena. Benefício, durabilidade e resultado. Que tá tudo caro mesmo, amigo. O cara tá querendo um fone de ouvido aqui por R$50, um microfone por R$50, ele não vai achar, amigo. Vai achar uma porcaria.
Então você vai ter que mostrar para ele benefício, durabilidade e o resultado que vai gerar. Vou pensar, vou pensar o preço. Se o cara falar de preço, você vai dizer que entende que está tudo muito caro mesmo, mas deixa eu mostrar aqui porque que vale a pena esse produto que eu estou te vendendo e não aquele do concorrente que é mais barato. A outra objeção, vou pensar. Tem alguma dúvida que eu possa tirar agora para te ajudar a decidir melhor? O vou pensar, você vai dizer, olha, é agora que eu quero tirar a sua dúvida. Tem alguma dúvida que eu posso tirar para você agora para te ajudar a decidir melhor? Nem todo mundo vai topar, gente, mas essas são as soluções, são frases pequenas, curtas, que podem trazer 10 vou pensar num dia, você pode converter 3 em venda e aumentar 30% da sua venda. 10 preço, 10 problema no preço, se você volta com uma frase dessa, talvez você resolve mais 3. Então, se você atendeu 20, você vai vender 6 a mais. E agora a última aqui, depois eu volto. Depois eu volto, qualquer coisa eu te ligo. Se quiser, eu posso deixar separado no seu nome até a hora tal. Já traz uma urgência para ele, bota um pouco de compromisso. E aqui não precisa ficar, tipo assim, olha, se você não chegar em tal hora, tem que botar de novo para vender. Não fica desesperado, não. Só fala isso só. Se você quiser, eu posso deixar separado para você aqui até tal hora. Beleza? Se você foge da objeção, a venda vai embora. O preço tá caro. Né? Tá caro. Também acho. Tem muita gente aí falando isso. Vou pensar. Tudo bem. Depois eu volto. Beleza. Não tá fazendo nada, amigo. Tá parado aí, ué. Tá parado. Beleza, gente? Olha lá, ó. Dica 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos passar por elas de novo aqui, ó. Dica 1, cumprimentar sempre. Dica 2, pergunta antes de oferecer. Dica 3, criar conexão. Rápido. Dica 4, apresentar opções, mas ajuda a decidir. Bagunça a cabeça do seu cliente. Dica 5, lidar com objeções. E aqui o fechamento mais desafio. Eu gosto sempre de deixar um fechamento e um desafio para vocês aqui no final das aulas. E vamos lá comigo, ó. Recapitulação dos 5 pontos. E vou deixar para vocês aqui uma frase para vocês poderem não esquecer, tá? Atendimento que vende não é script decorado. Você quando começa a fazer, você começa a pegar a manha. É interesse de verdade no cliente, gente. Você tem que estar interessado no cliente, com técnica simples e aplicada todo santo dia. Isso é mortífero se você replicar. Eu falo sempre assim que, Guilherme, o vendedor é dom, não é dom, não. Dom é outra coisa. Vendedor é aquele cara que estudou as técnicas de venda e replica aquilo todo santo dia. E aí vai ficar bom. Vai ficar muito bom. E o desafio aqui é o seguinte, anota hoje 3 objeções, 3, que você mais escuta aí na sua loja, no seu negócio. Com a sua equipe, vocês vão criar uma resposta padrão para cada uma delas. Então pega as 3 objeções que vocês mais escutam aí, senta com o seu time ali, conversa com eles. Se vocês não tiverem sabendo na cabeça, que é muito difícil, vocês devem saber, pega uma semana e começa a anotar o que está mais dificultando a venda de vocês aí, depois você senta com o time e cria uma frase padrão. Eu vou deixar um desafio para vocês aqui agora, tá? Anota hoje as 3 maiores objeções que você tem aí no seu negócio, senta com o seu time e cria uma frase padrão. Uma frasezinha só para você poder matar isso e replica por um mês. Que aí você vai contar quantas objeções vocês quebraram aí com essa simples frase, tá? Igual eu coloquei ali em cima. Deixa nos comentários aqui as 5 dicas. Dessas 5 dicas, qual foi a dica que você mais precisa melhorar hoje aí no seu negócio? Dessas 5 dicas, qual que mais vocês precisam melhorar hoje no negócio? São dicas simples, mas que deve estar matando, que pode estar matando as vendas do seu negócio. Eu digo para vocês tranquilamente que se vocês acertarem as 5 dicas, costuma dobrar o faturamento, tá? De tão simples que é, de tão básico que é, o básico bem feito faz toda a diferença. E eu digo sempre que o óbvio tem sempre razão. E se inscrever no canal, né, gente? Para quem chegou até o final, eu agradeço demais, mais uma vez, mais uma aula aqui bem simples, o simples empreendedorismo básico, que faz diferença na linha final do dinheiro, do resultado.
quem chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal aí, de ativar o sininho, de compartilhar esse conteúdo para mais colegas aí, mais empreendedores que estão começando a rotina. E para acompanhar aqui as próximas aulas, que nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de venda, vamos falar de marketing, de equipe, de IA para negócios, de financeiro. Aliás, tem uma aula de IA já aí, gente, que está lançada e essa semana sai mais uma. Então, assim, bora para cima. Essa é a Escola de Empreendedores, tem muita coisa boa para chegar. Nós estamos pegando o flow do formato para ver qual vai ser o melhor formato para poder fazer essas aulas. E eu digo sempre para vocês, eu quero fazer um negócio bem simples, bem dinâmico, bem comum aqui para vocês poderem entender, sempre com passo a passo, como é básico e o básico não está sendo feito, é por isso que você está fechando no vermelho o seu negócio. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de caminhar o conteúdo para mais empreendedores como você. Tamo junto!